Sport ficou só no empate com o Mirassol na Ilha do Retiro. Sem criatividade, sem entrega, sem inspiração. O time do Sport foi muito mal no jogo. Teve hora que realmente o Mirassol dominava o jogo, tinha mais posse de bola, ficava com o jogo na mão. A equipe do Sport decepcionou. Aliás, faltou alguém para criar no meio-campo. Faltou um jogador de criatividade. Esse jogador de ligação, de transição rápida, de criatividade para a bola tanto funcionar pelas alas como pelo meio. O Sport trabalhou muito pelas pontas e realmente não chegou no gol do goleiro Muralha. 0-0, o Sport assume a vice-liderança, mas tem um jogo, o complemento da rodada, o Vila Nova enfrentando a equipe do Vitória. Se o Vila Nova vencer, assume a liderança, o Sport cai para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. E olha que a equipe do Sport, né, voltou com as principais peças, né? O Sabino, o Ronaldo Henrique, o Fábio Matheus e principalmente o Wagner Love. Mas o time não criou, o time não foi uma equipe que buscasse o gol e deixou muito a desejar. Essa bola trabalhada pelo meio não aconteceu, sempre trabalhada pelas pontas. E assim, o jogador que teve mais domínio, que teve mais possibilidade, que teve com a bola para criar mais jogadas foi o Edinho, que não estava acertando. Não acertava cruzamento, não acertava lançamento, não acertava bola na área, não acertava chute. Nem falta o Edinho acertou. Foi um jogador nulo pelo setor direito. O técnico Anderson Moreira até mudou a característica do time, né, tirando os dois da direita, reforçando ali com a saída do Edinho e também do Eduardo para a entrada do Everton e do Labandeira. O Labandeira ainda não está no ritmo do Sport, ainda está pegando o ritmo de jogo. Está faltando um pouco mais de ousadia do time do Sport. Acho que a equipe rubro-negra ela deixou muito a desejar nesse fundamento de, jogando em casa, buscar o resultado, criar mais oportunidades, criar mais chances para conseguir o resultado. Aliás, o jogo foi 0-0, torcedor, mas assim, chance real, eu acho que uma do Sport com o Juan Xavier, né, que cabeceou e o Muralha fez a defesa, e a outra do Camilo, ex-jogador da equipe do Sport, que chutou e a bola passou muito próximo do gol. O Renan não conseguiu alcançar a bola e ela foi para a linha de fundo. Acho que as duas chances reais de gol. Esse QR Code é da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Você entra, cria sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, dá essa moral. Começa a profetizar com apenas R$1, é tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. Campeão interativo com estatísticas, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo. É a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros, a Bet da gente. Bom, a gente esperava que a equipe do Sport fosse mais ousada. O Mirassol vinha de 2 derrotas, a equipe do Sport vinha de derrota, né, no jogo contra a equipe do CRB. E aí, esperava que o Sport pudesse reacender a esperança, né, junto da sua torcida e manter o 100% de aproveitamento em casa. O Sport quebra, né, perde a sua invencibilidade de 100% com esse empate diante do Mirassol. E uma coisa assim, acho que a equipe do Mirassol, uma equipe muito bem treinada, não dá chutão, sai jogando com a bola, arrisca muito, é bem verdade, mas uma equipe que tem uma posse de bola, tem um toque de bola refinado, cria as oportunidades, mas que no terço final do campo não tem jogadores para criar e para definir. A verdade é que o time do Mirassol tem muito a posse de bola, mas não sabe o que fazer quando chega para definir, ou seja, aquele último passo, aquela parte final do campo. Acho que isso falta muito ainda para a equipe do Mirassol. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Bom, eu não vou cobrar muito, né, do time do Sport, porque na verdade o Wagner Love, que é o principal jogador, aliás, foi o único jogador que teve as ações para dominar, foi o cara que teve realmente uma entrega melhor. Foi buscar a bola, protegeu, tentou lançar, tentou a bola pelo meio. Foi fazer uma de meio campista e de atacante. Às vezes ele puxava essa bola, colocava na ponta e ia para o meio para poder definir. Foi o jogador mais lúcido do time do Sport. O Juba não jogou bem também. O lado esquerdo, o Igor Carius, que acabou sendo substituído. E na verdade
o Sport com o Rafael Thierry e o Sabino, a defesa muito bem postada, isso garante muito a equipe do Sport. Vou passar a classificação e vou passar também a escalação tanto do Sport, aliás, mais de 18 mil torcedores na Ilha do Retiro apoiando a torcida, acho que fundamental. Esse torcedor do Sport realmente sempre faz a diferença, mas esse jogo contra o Mirassol, acho que o time não foi contagiado, o time estava muito lento, sem muita criatividade, como eu falei, e sem uma entrega boa. O time do Sport com o Renan, o Eduardo depois o Everton, o Sabino, Rafael Thierry e o Cariús depois o Filipinho, o Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Juan Xavier depois o Wanderson, o Edinho depois o Labandeira, o Wagner Love, Luciano Juba, o técnico Anderson Moreira. Eu gostei do Juan Xavier, é um jogador ousado, né? Mas ele ataca muito espaço, ele não é aquele jogador pensante, aquele meia que pensa o jogo, que cria jogadas, que faz essa bola girar de um lado para o outro, que tem um passe longo, tem um passe curto com perfeição. É um cara que chega muito mais na frente para definir, é um meia que ataca o espaço e que chega para definir. Não é aquele meia que pensante, um cara que realmente faz a diferença com a bola no pé para poder o time jogar. É o time que faz, é o jogador que faz. Bota o pé em cima da bola e pensa o jogo. Não tem, o Sport não tem esse jogador. O Jorginho não participou. O Alan Ruiz, que eu tinha falado aqui que eu colocaria em campo, ele não tem condição ainda de jogar, né? Condição física. Ele está já regularizado no bid, ele e o João Peglow, que chegou, mas não está ainda em condição física e de entrosamento. Por isso que ele não jogou, por isso que ele não foi nem para o banco. Mas já está regularizado e já está à disposição do técnico Anderson Moreira. O time do Mirassol é um time muito bom, mas caseirinho. Time que toca bastante a bola, como eu falei, tem o domínio dessa bola, não dá chutão, não sai jogando com aquele bombom para cima, arrisca muito, mas é uma equipe bem treinada pelo Mozart. O Mirassol com Alex Muralha, o Lucas Ramon, depois o Cedric, o Thalisson Kelvin, o Luiz Otávio, o Guilherme Biro, depois o Manuel, Yuri, Danielzinho e Gabriel, que jogou aqui no Sport, depois o Fernandinho, o Chico Kim, bom jogador, cai sempre pelos lados do campo, o Cauã, depois o Camilo, que também jogou aqui no Sport, e o Negueba, o técnico é o Moza. O árbitro tranquilo, não teve muitos lances de definição, a bola que o Juba pediu que bateu na mão, não bateu, bateu no peito do jogador da equipe do Mirassol. O Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Assistentes Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira, também de Minas Gerais. O VAR com Adriano Milkix, do Paraná. O público, 18.201 torcedores presentes apoiando o time do Sport para uma renda de R$ 297.325. No final, Sport 0, Mirassol também 0. Vamos dar uma olhada aqui como está a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Acho que o torcedor do Sport ele quer ver como está a situação e os próximos jogos. Então vamos dar uma olhada então nos resultados até agora e na classificação. Os resultados: o Novo Horizontino empatou com o Atlético Goianiense em 2-2. O Ceará venceu o Botafogo de Ribeirão Preto 3-0. O Guarani venceu a equipe do Londrina 2-1. O ABC perdeu em casa para o Criciúma por 1-0. Aí o Avaí perdeu para a Ponte Preta em casa por 1-0 também. Ituano e Juventude empataram em 1-1. O time da Tombense perdeu para o Sampaio Corrêa, aliás, por 1-0. A Chape venceu o time do CRB 2-1. Primeira vitória lá do técnico Gilmar Dalpozo no comando da Chape. Sport e Mirassol ficaram no 0-0. Na segunda-feira tem um complemento da rodada. O time do Vila Nova enfrenta a equipe do Vitória. Se o Vila Nova vencer, assume a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, vamos ver como é que está a classificação. Classificação após 16 rodadas. O Criciúma lidera com 33 pontos, 10 vitórias, tá? O Sport é o vice-líder com 32 pontos, 9 vitórias. O Vila Nova é o terceiro com 31 pontos, 15 jogos e 9 vitórias. Como eu falei, se o Vila Nova ganhar, vai a 34 pontos e passa o time do Criciúma, empurrando inclusive o Sport para a terceira colocação. O Novo Horizontino é o quarto com 30 pontos e 9 vitórias também, tá? O Vitória joga fora de casa, é o quinto colocado, 28 pontos. Se o Vitória vencer, empurra o Sport também para a terceira colocação, porque o Vitória vai a 31 pontos
e 10 vitórias. Aí o Sport cai para a terceira colocação. Então, se o Vila Nova empatar, o Sport cai para a terceira colocação. Se o Vitória ganhar, o Vitória passa o Sport, cai para a terceira colocação. E se o Vila Nova ganhar, o Sport também cai para a terceira colocação. Então, na rodada, o Sport vai fechar essa rodada na terceira colocação, independente do resultado que ainda falta. O Sport vai fechar a rodada do campeonato na terceira colocação. Por que o Vila Nova? Porque se o Vila Nova empatar, ele vai a 32 pontos. Mesmo no número de vitórias, e o saldo hoje do Vila Nova é 15, o saldo do Sport é 14. Por isso que o Sport termina a rodada na terceira colocação. O sexto colocado é o time do Mirassol, vai brigar nessa parte de cima aqui. Esse time do Mirassol é muito bem treinado, como eu falei. Então, Mirassol com 26 pontos é o sexto colocado e tem 8 vitórias. Juventude é o sétimo com 25 pontos, 8 vitórias. O Guarani, o oitavo, 25 pontos, 7 vitórias. O Ceará é o nono, com 24 pontos e 7 vitórias. O Botafogo de Ribeirão Preto é o décimo, são 24 pontos e 7 vitórias. O 11º é o Atlético Goianiense, 23 pontos e 5 vitórias. O CRB é o 12º, 21 pontos e 6 vitórias. A Ponte Preta, 13º, 21 pontos e 5 vitórias. O Ituano, 14º, com 19 pontos e 5 vitórias. Sampaio Corrêa, 15º, com 19 pontos e 5 vitórias. A Chape, 16ª, hein? Tá com 15 pontos e 3 vitórias. Tombense na zona de rebaixamento, 12 pontos, desculpa, 17º, 12 pontos e 3 vitórias. Londrina é o 18º, 11 pontos, 3 vitórias. Avaí, 19º, 11 pontos, 2 vitórias. E o ABC, o time de Natal, lanterna, na 20ª colocação, com 10 pontos e 2 vitórias. Essa é a classificação atual do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, o time do Sport vai ter uma semana pela frente, porque, na verdade, na 17ª rodada, o Sport joga somente na sexta-feira contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, sexta-feira, 9h30 da noite. Então, tem quase que uma semana inteira pela frente para treinar, ajustar tudo, visando voltar a vencer, né? A equipe do Sport precisa voltar a vencer na competição. Deixa eu pedir aqui um like, um joinha, um gostei a você, comenta aqui no vídeo, isso, dá sua opinião, marca todo mundo, isso, vai, dá essa moral pra gente. Mas ó, se inscreve e ativa o sininho, fica na paz de Deus, grande abraço, valeu, tchau!